Pronto, gente, voltei. Vamos dar continuidade então. Bom, aqui nós temos um tear manual, tá? O tecido era feito manualmente, o fio era tecido, né? Assim, eles preparavam o tecido, o fio, quer dizer, preparavam os fios, que eram tecidos manualmente em um tear. Com o advento da Revolução Industrial, né, com as mudanças que foram acontecendo, vamos ver o que aconteceu. Então, ó, com a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão, na qualidade de empregados ou operários, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro, ou seja, dos meios de produção. Então vejam bem, o artesão ele foi perdendo, né? Porque a indústria ela passou a produzir numa quantidade maior, numa qualidade melhor. Então eles foram perdendo espaço e foram obrigados a se render ao trabalho na indústria. Isso com o passar do tempo, não foi da noite para o dia, né, gente? Então, na qualidade de empregado ou de operário. Então, eles perderam a posse da matéria-prima, porque ele era dono da matéria-prima. Agora ele não é mais, não era mais, né? Com a Revolução Industrial. O produto final, antes, era dele. Ele vendia, ele ficava com lucro. Agora, o que ele fazia? Ele simplesmente produzia e ganhava um salário para produzir, que é o que acontece com a gente hoje, né? Então, ele perdeu os meios de produção, tá? Ele perdeu a posse de tudo que ele tinha. O que sobrou para ele? A força de trabalho para ele vender. Então, hoje, o que é que a gente vende? A gente vende a nossa força de trabalho e a gente ganha por ela, né? Então, aqui, ó, ele mostra os teares, né, dentro das primeiras indústrias. Então, vejam as engrenagens que rodavam, né, movidos pela máquina a vapor e as pessoas trabalhando aí dentro dessa indústria. Então, esses trabalhadores passaram a controlar as máquinas que pertenciam aos donos dos meios de produção, os quais passaram a receber todos os lucros. Então, o operário perdeu tudo, né? Aí a gente tem o quê? A maquinofatura. Antes era artesanal, né? E manual, e aí passou para maquinofatura. Então, aqui algumas imagens também mostrando, aqui é uma máquina que fazia os rolinhos de fios, né? Ó, vários rolinhos ao mesmo tempo e eram enrolados, facilitando também o trabalho, né, das pessoas. Bom, a Revolução Industrial, ela trouxe mudanças em todos os setores. E agora nós vamos falar um pouquinho das mudanças que aconteceram das cidades, né? As pessoas expulsas do campo vieram para as cidades. Lembrando que elas tinham que morar próximas das indústrias, porque como que elas iam trabalhar se naquela época não tinha lá um ônibus com facilidade, não tinha um trem, eles não tinham carro, não tinha. Pessoas pobres tinham que andar a pé de um lugar para outro. Então, para facilitar, eles começaram a morar próximos das indústrias. As indústrias eram construídas próximas de rios, porque elas usavam a água, né? E precisavam também do carvão para queimar o carvão, aquecer a água para mover a máquina a vapor. Então, tudo isso, gente, olha quanta chaminé, olha quanta fumaça, olha quanta fuligem, né? Então, já aí nós podemos perceber que as cidades da Revolução Industrial, né, que surgiram a partir desse momento, elas trouxeram consigo uma poluição muito grande, uma destruição da natureza, né? Olhe, a vida nas cidades se tornou mais importante que a vida no campo. E isso trouxe muitas consequências. Nas cidades, os habitantes e trabalhadores moravam em condições precárias e conviviam diariamente com a falta de higiene. Isso sem contar com o constante medo do desemprego e da miséria, né? Então, as pessoas viviam numa situação muito precária.
não existia água tratada, não existia coleta de esgoto nem de lixo, era tudo jogado na rua, era mau cheiro, era sujeira, era fuligem das indústrias, né? Aquela pó preto que caía, então era tudo muito escuro, tudo muito sujo, tudo muito fedido, tudo muito terrível, né? E ainda as pessoas tinham medo do desemprego, porque se eles não concordassem com tudo que era proposto pelo patrão, o que que acontecia? Outra pessoa aceitava a vaga. Então o patrão mandava embora. Não existia condições de trabalho, as indústrias eram muito fechadas, eram insalubres. O que quer dizer isso? Que a pessoa se contaminava com doença muito fácil, né? Então as condições da época eram terríveis. Então, aqui tem algumas imagens que mostram as cidades, né? Então, olha as crianças, né, brincando nas ruas, tudo sujo, com animais, tudo muito escuro, a poeira, né, a fuligem que vinha com a queima do carvão. Então, olha, toneladas de carvão eram queimadas, produziam nuvens de fuligem que poluíam o ar, causavam doenças e espalhavam sujeira. O abastecimento de água limpa era precário e os esgotos industriais e domésticos eram despejados nos rios e córregos sem nenhum tratamento, poluindo as águas e também provocando doenças, né? Eles também não tinham noção, né, gente, naquele momento histórico, de que eles estariam produzindo uma poluição tão grande que pudesse prejudicar o mundo de tal forma, né? Mas estava caminhando para isso. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho da segunda revolução industrial, que ela aconteceu por volta do século XIX. Então, olhe lá, na segunda metade do século XIX, a eletricidade, o transporte ferroviário, o telégrafo e o motor a combustão deram início à chamada segunda revolução industrial. Aí que começaram a surgir os veículos, né? O telégrafo, gente, é um negócio, né, que vocês talvez nunca tenham nem ouvido falar, ou se já ouviram, não sabem como é. Ele transmitia o código Morse, né? Então, através da eletricidade, com códigos, né? Aqui tem os códigos que eu coloquei para vocês entenderem, que é o código Morse, códigos, toques aqui, um toque mais longo. Então, dependendo como era feito o toque, ele tinha um significado. E isso transmitia uma mensagem que eles conseguiam aí sim transmitir vamos dizer assim, uma mensagem para outra pessoa em outro local que tivesse também um telégrafo, né? Então foi uma descoberta muito importante usando a energia. Bom, aí nós temos a produção em série, que foi uma característica da segunda revolução industrial. Se produzia, sabe aquelas esteiras, né? O que a gente tem hoje nas fábricas de brinquedo aqui na nossa região, que vocês talvez conheçam. Sempre tem alguém da família que trabalha numa fábrica de brinquedo, né? Então, as esteiras, né, que iam produzindo, a pessoa vai fazendo um único produto. Então, isso também foi uma característica da segunda revolução industrial. Nos últimos anos, alguns estudiosos afirmam que vivemos a terceira revolução industrial. Nela, a rápida integração dos mercados, a informática, a microeletrônica e a tecnologia nuclear seriam suas principais conquistas, né? Então a gente tem aqui, eu coloquei para vocês algumas imagens, né? O mundo ele gira tudo muito rápido, né? As informações chegam muito rápido, tudo corre muito rápido, a tecnologia, o computador, a facilidade que a gente tem para ter as notícias em nossas mãos, os chips, o chip, né, de celular, de computador, esses equipamentos eletrônicos, tudo muito pequenininho. Então a gente vê como, olha aqui um chip, né, na pontinha do dedo, a gente vê como que a tecnologia, né, nos faz ter acesso à informação, né? A gente tem acesso à informação. Hoje eu dou aula de uma forma que eu jamais imaginava que eu fosse dar, né? Usando a tecnologia, gravando minhas aulas, usando o celular, usando o tablet, usando o computador, enfim, levo para a sala de aula, gravo, falo com os meus alunos, enfim, de uma forma que a gente jamais esperava que isso fosse acontecer na vida da gente. E hoje eu acho que isso já vai ser uma tendência
que as nossas aulas daqui para frente não serão muito diferentes. A gente usará muito mais a tecnologia agora que a gente está dominando, né? A energia nuclear, né, a importância, são avanços, né? Os avanços tecnológicos trouxeram maior conforto à nossa vida. A gente vai no banco, a gente faz a transferência, a gente saca dinheiro, pelo celular a gente consegue pagar a conta, às vezes não precisa nem ir mais ao banco, a gente tem o banco dentro do bolso, né? Dentro, no celular. Porém, por outro lado, a questão ambiental traz à tona a necessidade de repensarmos o nosso modo de vida e a nossa relação com a natureza. Hoje em dia, na escola, o que a gente faz? A gente leva a nossa garrafinha com água. Por quê? Não tem condições mais a gente ir lá no bebedouro, pegar um copinho descartável, beber água e jogar o copinho fora. Deu sede de novo, vou lá no bebedouro, pego o copinho com água, bebo a água e jogo o copinho fora. Eu estou produzindo lixo, eu estou poluindo o meio ambiente. Então, cada um com a sua garrafinha, né? A gente leva a nossa água, a gente lava a garrafinha, abastece, leva mais água e não fica jogando fora. E assim deve ser tudo, né? Nós temos que pensar na conservação do meio ambiente, nós temos que ter uma consciência ambiental, e isso é fundamental, né? Então a gente vê que hoje a natureza, ela vem sofrendo, né? Ela sofre com a degradação do meio ambiente, né? Então aqui uma natureza, aqui ela sendo queimada, aqui o mar, olha a ave toda suja de óleo, que judiação, né? Antigamente, lá no sítio, na casinha de madeira, aí a gente tem uma cidade com os edifícios altíssimos. Então, a gente percebe que todo o desenvolvimento industrial trouxe uma condição para o mundo de destruição, né? Nós vamos voltar a falar ainda sobre isso. Temos muito assunto ainda para tratar sobre desenvolvimento industrial e natureza, e destruição da natureza. Por hoje é só e até mais.